Olá, boa noite, tudo bem, meus amigos? Estamos aqui no último estudo do nosso capítulo 13 do livro A Gênese, intitulado por Allan Kardec, Caracteres dos Milagres. No último etapa que nós gravamos aqui, nós ficamos de explicar sobre essa frase de Allan Kardec. Mas antes, a gente faz a nossa prece, pedindo a Jesus, ao Mestre de Amor, que nos ampare, que nos guie, que nos guarde, esteja conosco sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, qual era a frase? A frase era: não é o sobrenatural que é necessário à religião, porém o princípio espiritual, que confundem erradamente com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Essa frase aqui quase fecha o penúltimo item. A gente vai encerrar aqui penúltimo e último item desse capítulo 13, né? Onde a gente fala as características dos milagres, né? Entendendo que milagre, na acepção da palavra, não quer dizer algo que esteja fora da natureza, né? Ou sobrenatural. E explicando sobre essa questão, Allan Kardec pontua que o que é indispensável para qualquer religião seria o princípio espiritual. Bom, falamos já muitas vezes nos nossos estudos sobre o princípio espiritual, amigos. Nós temos a tríade universal, né? Que é uma espécie de um triângulo. Deus, né? Inconcebível para as nossas cognições atuais, né, quanto espíritos ainda em evolução. Nós temos o princípio material, que dele advém tudo que seja matéria, desde as mais sutis até as mais grosseiras, tá? E o princípio espiritual, que é a parte inteligente, né, da criação. A matéria não tem capacidade de raciocínio, né? Os nossos corpos, eles não pensam. Os corpos dos animais, os corpos das plantas e por aí vai. Não pensam, né? Eles são regidos por um princípio espiritual, ou no caso dos homens, o próprio espírito individualizado, que pensa e comanda as ações. Então os nossos corpos, nós, né, em espíritos, é que comandamos os nossos corpos, ok? Então o cérebro pensa? Absolutamente não. O cérebro é simplesmente um órgão muito importante, né? Que evoluiu quanto órgão, né? Nos determinados elos das correntes, né? Dessa corrente natural da natureza. E o que foi fundamental para que o cérebro chegasse no homem do jeito que ele é hoje, o órgão, o cérebro, foi o princípio espiritual que habitou vegetais, animais e hoje se individualiza no homem, né? Ele que foi plasmando essa questão da matéria, ele que foi dando direcionamento para a matéria. Então, mas por que Kardec fala disso? Por que isso é indispensável à religião? Lembrando que religião, na acepção da palavra, também é religação com Deus, né? É o homem se voltando às questões espirituais através do seu Criador, né? Religação com Deus. Então, o sobrenatural, aquilo tido como miraculoso, mirabolante, milagre, ele foi usado pela tida religião, né? Ou a religião dos homens, o fundamentalismo, que a gente costuma dizer. Ela foi usada, essas coisas sobrenaturais, elas foram usadas para fins escusos. Nós não estamos acusando ninguém, nós estamos simplesmente
avaliando situações históricas. A história mostrou isso, que a religião usou cenas, né, curas. O que mais, pessoal? Vamos pensar. Episódios fantásticos para mostrar um poder, né, sobrenatural. E o que Kardec vem trazer aqui, juntar ao seu pensamento, ao pensamento espírita, é que não existe nada que esteja fora da natureza. Às vezes, ou muitas vezes, ele não tem explicações. Mas é possível, através do raciocínio e do pensamento lógico, imaginar situações hipotéticas que fazem muito mais sentido, ou fazem sentido, ante os nossos entendimentos ainda muito infantis de que aquilo seja uma mágica, promovida por pessoas ou espíritos que sejam de um tom inalcançável por todo o resto da humanidade. Ok? Então, por que isso é importante? Por que o princípio espiritual é importante? Porque o princípio espiritual é o que evolui na criação, né? Nós temos uma linha evolutiva. O princípio espiritual, quanto espírito, né, quanto espírito com E minúsculo, ele vem lá desde as camadas mais baixas do reino mineral, aprendendo alguma coisa. Antes de usarmos corpos orgânicos quanto princípio espiritual, o princípio inteligente ou espiritual habitou determinados corpos, né, ou utilizou determinados corpos para conseguir atingir o reino nominal hoje. Então nós temos essa capacidade que nós temos aqui, essa de nos falarmos, por exemplo, porque houve um processo evolutivo. Isso faz sentido, né? Se fosse pensando que a evolução é o fundamental para se explicar o inexplicável numa determinada época, um dia será explicado, né? Hipóteses surgirão. Então, nós teríamos uma ligação muito mais afetiva e duradoura com Deus. Por quê? Entenderíamos que tudo é criação divina e que, se existem espíritos do gabarito de Jesus que puderam promover curas físicas, né? Curas de todos os tipos, ou coisas que a gente não sabe exatamente o que aconteceu ainda, é um motivo de regozijo, de alegria, porque ele fez, Jesus fez, mas um dia nós também poderemos fazer. O dia que atendermos aos quesitos morais e intelectuais a que Jesus atende, nós também seremos capazes de promover coisas desse tipo. Então, Kardec faz aqui um apontamento muito claro à evolução, né, e ao raciocínio lógico, claro, e que esse raciocínio nos liga a Deus, né? Olha como faz muito sentido, porque no capítulo seguinte, ele diz assim: querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Ele faz essa pergunta: querem dar? Né? Em referência a essa evolução. É necessário mostrar-lhe a sabedoria infinita que a tudo preside, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na adaptação de todas as partes de cada ser, suas necessidades conforme o meio onde é chamado a viver, né? É necessário mostrar-lhe a ação de Deus num broto de planta, na flor que desabrocha, no sol que a tudo vivifica. É até poético, né? O codificador foi poético, que para nos mostrar os reinos, né, trabalhando em harmonia. Quando há desarmonia, ela acontece por causa da mão humana, porque quando nos tornamos homens, né,
atingimos o patamar de humanos, vindo lá do princípio evolutivo espiritual, né, chegando como homens, nós passamos a conviver com as nossas escolhas e um livre-arbítrio galopante junto à responsabilidade. A responsabilidade também galopante, né? Não era total e não é total. Sempre relativo ao que nós conhecemos. Se nós conhecemos os fins, somos responsáveis pelas causas. Kardec é muito pontual, tá? E muito ordeiro em expor os seus sentimentos, os seus pensamentos dessa forma. Então, olha só, faça-os, né? Quer mostrar o poder de Deus? Faça-os compreender, faça as pessoas compreenderem que o mal real é a obra do homem e não de Deus, né? Esse mal, entendendo que a falta do bem, né, que é um mal relativo, porque nós acabamos de dizer, livre-arbítrio galopante, responsabilidade galopante, né, e possibilidades também, dessa mesma forma, sempre crescente, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos responsáveis, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já disse Jesus. Então, aquilo que a gente chama de mal é obra humana, porque Deus é perfeito, Deus é uno, Deus é pleno, Deus nasceu assim, é assim. Na verdade, não teve nascimento, né? Não tem nada antes de Deus, e isso não cabe no nosso pensamento. Mas termina Kardec nesse capítulo de uma forma muito, muito bonita. Eu preciso ler só para a gente não perder essa essência do que a Gênese nos traz, né? É um livro que fala de Deus, né? Fala da criação. É um livro que fecha a codificação de uma maneira racional, como era Kardec, mas sentimental. Olha como ele termina esse capítulo, falando dos milagres, hein? Das características dos milagres. Ele diz assim: ensine-lhes aos homens, né? Como se ele estivesse formando uma religião diferente, apesar dele não entender que doutrina espírita é religião, né? E nem gostar que essa palavra fosse usada, né? Então, ensine-lhes aos fiéis, se fosse possível existir dentro do espiritismo, enfim, a ler no livro da natureza, sempre aberto ante eles. Então, olha para a natureza. Na própria natureza, em a natureza, nós temos tudo muito bem explicado, né? Tudo muito bem claro. Essa evolução que nós estamos dizendo aqui, estamos falando, estamos explicando, ela está na varanda da sua casa. Basta olhar para a terra, basta olhar para a plantinha, basta olhar para o passarinho que vem bicar a florzinha para fazer a polinização e ali aproveitar, né, e se nutrir daquela seiva que a planta em forma de carboidrato doce, né, ela põe para fora. Então, olha como a natureza é sábia, é perfeita, né, é harmônica. Então nós temos tudo isso explicado no livro da natureza, que está sempre aberto. Neste livro inesgotável, onde a sabedoria e a bondade do Criador estão escritas em cada página. Assim, eles compreenderão que um ser tão grande, ocupando-se de tudo, velando por tudo, prevendo tudo, deva ser soberanamente poderoso. O trabalhador o verá, ao sulcar seus campos, e um infortunado o louvará em suas aflições, porque dirá a si mesmo: se sou infeliz, é por minha culpa.
Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que se forem forçados a crer em pedras que suam o sangue ou em estátuas que piscam olhos e derramam lágrimas. Ele termina assim esse capítulo. Foi um capítulo assim razoavelmente longo, né, pessoal? Em que Kardec até nos emociona, até não, muitas vezes nos emociona, né, com a maneira dele expor, né? E nos mostrar e nos apontar que a religião verdadeira, ela não vai se encontrar em templos de pedra, né? Não vai se encontrar em bancos de madeira, em estátuas de cera, né, que aparentemente piscam ou suam sangue, ou situações desse tipo, sem desmerecer a religião criada pelos homens, mas essa não é a religião de Deus. A religião, ou o verdadeiro religar-se a Deus, ela está no simples, né? Ela está no dia a dia. Pensando a respeito desse princípio espiritual que evolui sempre. Lá nós temos religião com Deus, né? Lá nós temos homens realmente voltados para a causa divina. Ok, amigos? Então essa foi a nossa jornada perante o capítulo 13, né? O capítulo que explica as características dos milagres, e Kardec tira completamente o maravilhoso, o mirabolante, né, o mágico da questão. Não tem, tá? Então Jesus não promoveu nenhum milagre do jeito que a gente entendia milagre, não, porque o milagre, na acepção da palavra, ele significa coisa admirável. Então, coisa admirável não é a maneira com que se entende milagre hoje em dia e há muito tempo através da religião fundamental, né? Coisa admirável é algo fantástico, mas que pode ser feita, tá? Não só a santos. Um dia faremos. Semana que vem a gente entra no capítulo Os Fluidos, tá bom? E aí a gente vai trabalhar essa... É um capítulo bastante longo, mas muito bacana também, para explicar, dar um pouco mais andamento nessa questão dos milagres e dos acontecimentos, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado, uma ótima semana para todo mundo.